Globo. Em Minas Gerais, você vai conhecer um lugar onde o grão de milho vale menos que a palha, que as mulheres estão transformando em artesanato e em melhores condições de vida. A Paraíba já garantiu este ano uma colheita superior à do ano passado e muita gente continua no campo na esperança de uma nova safra. Aqui no Paraná, os produtores lotaram as cooperativas para aproveitar os bons preços da soja. As reações dos agricultores ao plano do governo para a próxima safra. Os cuidados com os filhotes de avestruz, uma ave bastante sensível até os 3 meses de idade. De Minas Gerais vem a resposta para problemas de vacas e novilhas que entram no cio, mas não ficam prenhes. Em Santa Catarina, os agricultores se reúnem em mutirão para proteger as fontes de água que abastecem as casas. Bom dia! Quando os europeus chegaram na América, encontraram civilizações que viviam perfeitamente sem trigo, sem cevada, sem centeio. Os alimentos básicos por aqui eram outros, a mandioca, a batata e principalmente o milho, de origem mexicana. Ainda agora, esses alimentos que ganharam o mundo são fundamentais para as Américas. No programa de hoje, por exemplo, vamos ver milho viçoso no Nordeste, milho em Cipotânea, Minas, onde a palha vale tanto ou mais que o próprio grão. E vamos saber de uma preocupação com a próxima safra. Como o preço da soja é cotado em dólar, muito agricultor está deixando o milho, que é um problema. Porque se a soja dá divisas, o milho dá o porco, o leite, o frango, o ovo. Água de boa qualidade é indispensável para garantir a saúde das pessoas. Você vai conhecer agora um sistema muito prático de proteção das minas que abastecem as moradias da zona rural. O trabalho é da EPAGRE, a empresa de pesquisa e extensão rural de Santa Catarina. A maioria dos sítios da região serrana de Santa Catarina coleta água para uso doméstico direto das nascentes. É o caso da família da dona Diolinda Carelli, que está recebendo a visita da Marisa Schroeder, da EPAGRE, que veio coletar amostras da fonte para análise em laboratório. Elas atravessam os parreirais, entram pela plantação de milho e finalmente chegam ao local da captação de água, no meio dessa matilha. Veja como a cobertura da fonte é precária. Aqui a água recebe contaminação de matéria orgânica e até fezes de animais que escorrem pela enxurrada. Vamos tirar a tampa então para nós? Vamos tirar sim. A gente só vai saber se ela tem contaminação depois da análise. Agora, a situação que ela tá assim, né, com essas folhas, que a cobertura assim tá... Atrapalha isso aí, né? Tá velha, atrapalha. Quer dizer, vai apodrecendo aquelas coisas ali dentro, né, da fonte, pode ter contaminação. Sim. Outro sítio que está sendo visitado é o do seu Idílio. Aqui a fonte abastece 2 famílias e basta chover um pouco para que a água fique barrenta, imprópria para o consumo. Tá bem turva, né, seu Idílio? Tá bem turva, tá bem amarelinho. As amostras são encaminhadas para o laboratório da EPAGRE. Veja só o resultado da análise feita na água do sítio do seu Idílio. Raquel, o que é que significa essa cor azul? Essa cor azul significa coliformes fecais. Precisa mesmo de uma descontaminação da fonte? De uma descontaminação. E o que é que representa essa cor amarela? A amarela representa os coliformes totais, todo tipo de sujeira de folhas, de pó, de sujeira. É menos grave do que o coliformes fecais? Com certeza. Coliformes fecais são bactérias presentes nas fezes humanas ou de animais. Quando foi informado sobre o resultado da análise, o seu Idílio resolveu tomar providências. O que vai acontecer hoje aqui na propriedade do seu Idílio é um mutirão para proteger a fonte
Tá tudo preparado, o material tá aí, seu Edílio? Tá tudo aqui, tudo preparado. O pessoal já tá chegando aí? É tudo vizinho, seu Edílio? É tudo vizinho. É. Tudo da nossa comunidade. Tudo gente boa. O primeiro passo é limpar bem a fonte. Enquanto o pessoal se encarrega disso, vamos ver o tubo que eles vão instalar na saída da água. Ele tem 50 centímetros de diâmetro. Marisa, por que tem 4 saídas aqui? Um cano para limpeza, 2 saídas de água, no caso para ocupar na propriedade, e o cano de ladrão, o excedente da água daí fica correndo direto. Com a fonte limpa, a gente pode ver a água brotando da terra. A instalação do tubo é feita com barro mesmo, tomando cuidado de fechar todas as brechas. Em seguida, o pessoal enche o buraco de pedras. Depois cobrem tudo com uma lona plástica. Agora é só jogar terra em cima. Caprichado de terra. Lá embaixo já se vê a água jorrando. Por enquanto está bem barrenta, mas aos poucos ela vai limpar totalmente. Depois de cobrir com terra, o pessoal planta grama em cima. O cano que fica na parte de cima é o ladrão. Nele se coloca uma telinha para evitar a entrada de insetos. O cano de baixo, usado para limpeza, é fechado. Os outros 2 vão receber as mangueiras que transportam a água até as casas. Feito o serviço, a Marisa faz uma pequena palestra para o grupo, com o objetivo de incentivá-los a fazer o mesmo na casa deles. Ela lembra que não vai custar quase nada, porque a prefeitura está doando o cano. E a mão de obra será a mesma usada aqui, o mutirão. A prefeitura doa para o agricultor poder ter condições até de já... No dia seguinte, a Marisa retorna à casa do seu Idílio para ver como ficou a água. Como é que passou de ontem para hoje? Vai ser bem, a senhora tá vendo? Bem, eu também. Vai ser bonito. Bem, como é que tá a água? Mas tá super boa. O senhor sentiu assim se ela tem gosto de pedra? Não tem gosto de nada. Olha, olha como tá bonitinho. Não tá com gosto, né, seu Idílio? Então é sinal que tá boa. Agora, daqui uns 2 meses, nós vamos coletar água novamente, fazer uma análise para saber o que mudou. Tudo bem. Depois da proteção. E para a senhora, dona Carmelina, mudou a água? Mudou. Antes da proteção era barenta aí. Depois que foi feita a proteção, tá? Hoje tá 100%. Valeu a pena. A fonte do seu Idílio já foi analisada mais 2 vezes e nas 2 o resultado deu 0 de contaminação. Se você quiser mais informações sobre o assunto, tem este folheto aqui, é de graça. Basta escrever para a EPAGRE, Caixa Postal 502, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88034-901. EPAGRE, Caixa Postal 502, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88034-901. Daqui a pouquinho você vai ver no Globo Rural. A alta da soja no mercado externo e aqui no Brasil. As repercussões do plano de safra. E a boa produção de milho e feijão no Nordeste. As regras e o total de recursos destinados à próxima safra de verão no Centro-Sul já estão decididos. O anúncio foi feito essa semana pelo ministro da Agricultura em Brasília. No anúncio do plano, o ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, informou que o governo vai colocar à disposição dos agricultores este ano 21 bilhões e 700 milhões de reais, 26% a mais do que os recursos do ano passado. A maior parte com juro fixo de 8,75% ao ano. Nas cooperativas do Paraná, houve uma reação positiva ao volume de recursos anunciados. O governo reconhece a contribuição de 19 bilhões de dólares na balança comercial do ano passado
e, portanto, está a cada ano melhorando. Hoje é um grande negócio a agricultura para o governo brasileiro. Já quanto aos juros, a Confederação Nacional da Agricultura considerou a taxa elevada. Os nossos concorrentes vão trabalhar com 4%. Nós temos de produzir mais do que eles e mais barato. Hoje, 75% é o único juro que o ano passado, com a elevação das taxas de juros em todo o país, não foi modificado. Os preços mínimos foram reajustados. Veja alguns exemplos. O arroz para o sul do país subiu para R$ 14,00 a saca, reajuste de 13%. O algodão em pluma passou para R$ 33,90 a arroba, 11% a mais. E o milho para o sul e sudeste foi para R$ 9,50 a saca, reajuste de 28%. Mesmo com esta correção, os produtores estão considerando o preço mínimo do milho insuficiente para estimular o plantio. O ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, marcou para a próxima quinta-feira uma reunião com todo o setor do milho. O governo quer evitar que haja preferência no plantio de soja, já que atualmente ela está mais rentável por causa do câmbio. Em São Paulo, a venda de sementes de milho está 20% menor do que no ano passado. O dado é da Associação Paulista dos Produtores de Sementes. Nos últimos 2 meses, 3 produtos tiveram forte alta de preços no mercado externo e também aqui no Brasil. O preço internacional do milho aumentou 11% em Chicago e 8% no mercado interno. O trigo subiu 17% tanto em Chicago como no Brasil. A soja registrou uma alta de 15% em Chicago e mais ainda no mercado interno, 36%. No Paraná, os produtores aproveitaram os bons preços da semana para fazer negócio. Na safra deste ano, os produtores do Paraná só se apressaram para guardar a soja nos armazéns das cooperativas. Na hora de fechar negócio, eles não tiveram pressa nenhuma. Até a semana passada, pouco mais de 40% da produção do estado tinha sido vendida. Esta semana, muita gente resolveu vender. Na cooperativa de Campo Mourão, o movimento de produtores fechando negócios foi o maior desde o início da safra. Em apenas 15 dias, a saca de soja teve uma alta de quase 10%. Aqui na região de Campo Mourão, passou de R$ 26 para R$ 28,50. Só aqui na Coamo, os produtores venderam esta semana 4 milhões de sacas. É um bom negócio e a gente sabe que isso é mais em função da alta do dólar e uma falta de umidade na safra americana que também está influindo um pouco na alta da bolsa. Mas pode ser até momentâneo, mas o importante é que o pessoal está aproveitando, né? E podendo se capitalizar melhor. Eu acho que é muito bom essa forma. Mesmo os pequenos produtores, como o seu Devanir da Silva, ainda tem soja para vender. Das 600 sacas que colheu, faltava vender mais da metade. Esta semana, ele negociou 165 sacas para pagar a dívida do Pronaf. R$ 4.390. E a sua venda aqui hoje de soja vai dar quanto? Eu estou levando R$ 4.500. Vai sobrar até um troquinho. Isso, para a gente tomar umas espumosinhas, né? Veja agora os preços da soja em outras regiões. Diamantino, Mato Grosso, R$ 25,30 a saca. Erechim, Rio Grande do Sul, R$ 29. Os preços do café na sexta-feira. Bebida fina, R$ 103,00 em Franca, São Paulo. Café Conilon, R$ 63,00 em São Gabriel da Palha, Espírito Santo. E vamos aos outros assuntos que também marcaram a semana. 80% do café Conilon do Espírito Santo já foi colhido. A safra deve crescer 30% em relação ao ano passado. Cresce o número de incêndios no Centro-Oeste. O estado recordista é Mato Grosso, com 7.800 focos. Uma nova variedade de tangerina está sendo desenvolvida pelo Instituto Agronômico de Campinas, em São Paulo. É a Tangelo. Ela tem coloração forte e menos fibras. Trindade, em Goiás, festeja neste fim de semana o Divino Pai Eterno. O desfile de carros de boi é uma das atrações. Isso aqui é mais um momento de fé para a gente e um agradecimento por o que Deus tem dado para a gente. Mercado do Boi Gordo, Campo Grande, R$ 40,50 arroba. Mozarlândia, Goiás, 41. Maringá, Paraná, R$ 42,50. E Barreto, São Paulo, R$ 44.
Na maior parte do Nordeste, o clima tem sido muito favorável este ano. Em alguns estados, como Paraíba e Sergipe, a segunda safra de feijão e milho já está no campo. A semente do milho vingou e no interior de Sergipe as terras viraram um imenso milharal. A colheita para o São João mal acabou e já tem mais milho para ser colhido. São 80 mil hectares plantados, quase o dobro da área do ano passado. A maior parte da produção fica na cidade de Simão Dias. É o cinturão do milho na região centro-oeste do estado que registra uma lavoura recorde para pequenos e grandes produtores. Para a gente é uma expectativa muito importante porque, além da gente produzir em torno de 40 a 45 mil sacas de milho, a gente também está gerando emprego aqui nesta região. Aqui os agricultores chegam a produzir mais de 6 toneladas de grãos por hectare. Uma produção que, de acordo com os técnicos da Indagro, é 3 vezes maior do que a média do Nordeste, o que vai fazer desta safra a maior dos últimos 10 anos. Manuel, que já foi um dos grandes pecuaristas do estado, há 6 anos, comemora a troca do gado pelo milho. 90% do que era isso aqui hoje, há anos atrás, era pecuária. Hoje, basicamente, é agricultura. Vale a pena? Eu acredito que sim, e o retorno é muito mais rápido. Nas regiões mais secas da Paraíba, os pequenos produtores sobrevivem do plantio de milho e feijão. Sem água para irrigação, eles dependem da regularidade das chuvas, que na maioria dos anos não acontece. Mas em 2002, os agricultores não podem reclamar da falta de terra molhada. A maior área plantada na Paraíba é de milho. São mais de 165 mil hectares. Em muitos lugares, como este aqui, o milho está amadurecendo. Já o feijão macaçá ou de corda ocupa a segunda maior área do estado. Se depender da terra molhada e do empenho das mulheres agricultoras, este será um ano de bons resultados para a agricultura paraibana. Esse ano deve ser melhor do que o ano passado, né? É, deve ser melhor. Porque o ano passado não deu nada, né? E esse ano tá bonito, tá prometendo ser bom, né? O que é que vai dar mais, milho ou feijão? Vai dar de tudo, né? Que tá chovendo. Problemas com o clima no Nordeste este ano ocorreram apenas no Piauí e em algumas áreas da Bahia. Daqui a pouco, a resposta das cartas. Novilha que entra no cio, mas não fica prenha. E os cuidados com ovos e filhotes de avestruz. A Secretaria de Agricultura do Rio de Janeiro promove seminário de agricultura familiar e agroecologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, quinta. Curso de hidroponia na Universidade Federal Rural de Pernambuco, sábado e domingo. Dia de campo sobre coco em Marilena, Paraná. Em Minas, Semana do Produtor em Itabira, da Comunidade Rural em Salinas e da Família Rural em São João Evangelista. Em São Paulo, curso de pecuária de corte em Pirajuí. E na capital, curso de piscicultura no Parque da Água Branca. O assunto agora é avestruz. Seu Maurício Amaral, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, está com problema para chocar os ovos e também para criar os filhotes, que geralmente morrem. Seu Maurício, essa fase da criação é realmente complicada. Veja na resposta do repórter César Daci. O avestruz, quando adulto, é uma ave rústica, bastante resistente a doenças e fácil de criar. Ele fica assim, solto em piquetes. Mas antes mesmo de nascer, ainda no ovo e nos primeiros 3 meses de vida, precisa de muito cuidado. O armazenamento e o manejo dos ovos pedem tratos especiais. Higiene aqui é fundamental. Ao chegar do campo, o ovo passa por uma limpeza geral, principalmente para a retirada de toda a terra. Só depois vai para a incubadora, que mantém a temperatura e a umidade controladas. Há razões para tanta preocupação, principalmente em regiões como a que o senhor tem seus animais aí no Rio de Janeiro, seu Maurício. É o que explica o veterinário da Associação dos Criadores de Avestruzes do Brasil, Roberto Arana. Porque os ovos são levados para a incubadora e não a própria fêmea pode chocá-los? Aqui no Brasil nós temos um ambiente muito diferente, principalmente a região onde a gente está, aqui no Sudeste. A gente tem uma região muito diferente da região natural do avestruz, que é o continente africano. A umidade relativa do ar média inviabiliza o nascimento do filhote, porque o ovo apodrece. O ovo do avestruz ele tem poros muito grandes, que facilitam a entrada de bactérias, e o ovo acaba apodrecendo no próprio ninho. Em algumas regiões do Nordeste isso é possível,
mas você corre com riscos como, por exemplo, a mãe pisar num filhote e matar um filhote, e isso custa dinheiro, é um animal caro hoje, e a gente não pode correr com esse prejuízo. Então a incubação garante o resultado produtivo, garante o sucesso da criação. Chocando os ovos na incubadora, consegue-se um alto índice de nascimentos. Chega a 80 para cada 100 ovos. Mas a fase mais delicada da criação vem logo depois. Cerca de 95% das mortes de avestruz ocorrem até os 3 meses de idade. Por isso, recomenda-se mais cuidados. Basicamente, nós temos que tomar cuidado com relação à questão de controle sanitário, como a introdução de um pé dilúvio na entrada de cada setor, nada mais é do que a piscininha onde a gente coloca uma solução desinfetante para os calçados das pessoas que estão envolvidas passarem. A partir daí a gente começa a evitar que os problemas ingressem. Esses problemas que o senhor deve estar tendo de morte de filhotes nessa primeira fase, em geral estão totalmente vinculadas a problemas bacterianos, a uma bactéria que pode causar enterite, que é a diarreia que a gente está acostumado a ver em frango, está acostumado a ver em bezerro, está acostumado a ver em porquinho, é basicamente a mesma causa que está matando os filhotes do senhor, mesmo que o senhor não tenha a diarreia instalada. Além das infecções que causam diarreia, um outro problema deve ser evitado: o estresse. O estresse não se vê, o estresse não se diagnostica clinicamente, nem com exame laboratorial. O tratador precisa ter uma certa experiência para conseguir visualizar no filhote a incidência do estresse. O que provoca esse estresse? Movimento excessivo, barulho excessivo, confinamento excessivo, podem ser geradores de estresse. Chuva, umidade pode ser geradora de estresse. Mudanças de hábito alimentar, mudanças de piquete podem gerar o estresse. E o estresse, o primeiro sintoma é a inibição do sistema imunológico. O estresse faz com que o organismo não consiga mais ter defesa na medida que tinha. E aí todos os outros problemas são em consequência do próprio estresse. Seu Maurício, quando algum filhote morrer ou tiver qualquer sintoma de doença, chame um veterinário. Se o senhor quiser mais informações, escreva para a Associação dos Criadores de Avestruzes do Brasil. ACAB, Avenida Faria Lima, 1912, São Paulo, capital. CEP 014-52-922. ACAB, Avenida Faria Lima, 1912, São Paulo, capital. CEP 014-52-922. A novilha entra no cio, mas não emprenha. Seu Rosendo de Oliveira, de Cotia, São Paulo, mandou até a foto do animal. Olha só. Ele busca uma solução porque não quer se desfazer da novilha. Vamos ver a resposta. Olha, seu Rosendo, o senhor não precisa ainda se desfazer dessa novilha, porque esse problema pode ter solução sim. É isso que a gente vai tentar esclarecer agora. O doutor João Henrique, que é veterinário, qual é o problema mais comum que acontece pelo fato da novilha dele entrar no cio e não conseguir emprenhar? Olha, seu Rosendo, tudo leva a crer que a gente tem um problema que seja apenas desse indivíduo. Pela sua carta, parece que não está acometendo os demais animais do rebanho. E os dois problemas mais frequentes nesse caso seriam problemas hormonais que levam o animal a ter ciclos irregulares ou as infecções uterinas. O que ele deve fazer? Ele deve observar, então, o ciclo dessa novilha? Ele verificar se esse animal repete cio sempre em intervalos regulares, ou seja, sempre em intervalos próximos de 21 dias, podendo variar ali entre 19, 20, 22, mas sempre nessa faixa. Se esse intervalo for maior, o que pode estar acontecendo? Se os intervalos mais curtos ou mais longos sugerem a gente que esse animal possa ter um problema endócrino, um problema hormonal, e que dependeria de tratamento. Agora tem uma segunda hipótese também que é bastante frequente. Sim, a gente tem com a relativa frequência nos rebanhos leiteiros a ocorrência de infecções uterinas. Essas infecções, elas impedem que haja a formação do embrião, a concepção, ou se houver a formação do embrião, que esse embrião sobreviva no útero. Agora, essa vaca está no cio nesse momento, e o que dá para observar nela que pode ajudar o seu Rosendo lá na propriedade dele? Olha, seu Rosendo, seria importante todo animal que estiver em cio, você fazer uma observação cuidadosa do muco que esses animais apresentam. A característica normal dele é ser limpo, ser cristalino, ser próximo a uma clara de ovo.
Se esse muco apresentar algum ponto de pus, alguma estria, esse animal pode ter infecção uterina e ele não vai emprenhar. Pode haver algum problema também com o reprodutor do rebanho do seu Rosendo? Pode. Existem doenças específicas da reprodução que o macho pode ter, não apresentar nenhum sintoma e transmitir para a novilha, e a novilha vira a ter um problema de fertilidade. Seu Rosendo, o ideal é o senhor consultar um veterinário para indicar o tratamento adequado. Ô Nelson, você sabia que dá para congelar ovo cru desde que ele esteja fora da casca? Não sabia não. Mas por que fora da casca? Porque a gema e a clara, elas se expandem quando ocorre o congelamento. E aí elas podem quebrar a casca do ovo e acabar com todo o processo. Essa dica e muitas outras estão aqui nesse livreto, que custa R$ 6,00 e fala sobre o congelamento de alimentos. Para comprar, escreva para CAT, Caixa Postal 960, Campinas, São Paulo. CEP 13.001-970. CAT, Caixa Postal 960, Campinas, São Paulo. CEP 13.001-970. A gente costuma chamar de burro quem não consegue aprender nada, né? Mas o seu Eugênio de Couto, de Amargosa, Bahia, mandou esta fita para mostrar algumas peripécias do burro dele. Além de adestrado, ele não é nada modesto. Tem o nome de sucesso da cidade. Vamos ver então do que é capaz o sucesso. Usando botas de borracha, o burro atravessa a casa com muita educação. Depois sobe num banquinho. Estica as patas até não poder mais. Passa por um teste de equilíbrio em 2 alturas. Serve de montaria para o dono, obedecendo imediatamente a ordem para mudar de direção. Na grama, sucesso ajoelha, deixa seu Eugênio descansar sobre ele e vira de barriga para cima, como um cachorrinho em busca de cafuné. Seu Eugênio, parabéns aí para o sucesso. E se você tiver alguma pergunta a fazer, anote o endereço. Globo Rural, CEP 04583-905. Agora, as festas e eventos da semana. Festa do Carneiro no Buraco, em Campo Mourão, Paraná, e do Morango, em Monte Alegre do Sul, São Paulo. Feira de Cabras e Ovelhas em Ipaporanga, Ceará. Exposição em Porto dos Gaúchos, Mato Grosso, e Novo Progresso, Pará. Cavalgada em Planaltino, Bahia. Em Goiás, exposição em Ipameri e Pires do Rio. Em Santa Catarina, Festa da Polenta em Rio do Oeste e do Colono em Jaraguá do Sul. Em Minas, exposição de cachaça em Belo Horizonte, Festa do Queijo em Cruzeiro da Fortaleza, exposição em Guaxupé, em Itamarandiba, em Santa Bárbara e a Festa do Milho em Cipotânia. Cipotânia, em Minas, é uma das muitas cidades do Brasil que conservam com carinho as tradições da cultura do milho. E o Globo Rural foi até lá para conhecer essas tradições. É o assunto da próxima reportagem. Você vai ver uma receita de canjiquinha mineira preparada com milho branco e carne de porco. E o artesanato, que faz a palha do milho valer em Cipotânia tanto ou mais que o próprio grão. O milho é uma cultura muito antiga nas Américas. Mesmo assim, continua provocando surpresas. Você vai conhecer agora uma região de Minas, onde é a palha e não o grão do milho que está fazendo a diferença para melhorar a vida do agricultor. Estamos na região das Vertentes, localizada entre as bacias dos rios Grande e São Francisco. Este pedaço do estado é o que a gente pode chamar de celeiro de tradições culturais mineiras. O carro de boi gemendo no arco do chapadão, os passarinhos cantando, começando um barulhão. Este é o Brasil caboclo, este é o meu sertão. A economia ainda hoje gira em torno do leite e do milho, que está presente no campo e na mesa do povo daqui. Dele nada se perde, nem mesmo a palha, que vira artesanato, como a gente vai ver mais adiante. Esse é o Brasil caboclo, esse é o meu sertão. No município de Cipotânia, a maior parte do milho sai de pequenas propriedades.
Vanderlei, quanto milho se planta aqui no município? Atualmente nós estamos com uma área de aproximadamente 2.700 hectares plantados, né? A estimativa nossa de Emater é que o município vai colher em torno de 7.000 toneladas, né, de milho, né? E o que o pessoal faz desse milho normalmente? Esse milho é utilizado para alimentação animal, para despesa do pessoal, né? E criação de aves caipiras, basicamente é isso. A família Arantes tem 30 hectares de terra. Entre irmãos e cunhados, são 10 pessoas que tocam todo o serviço. Este ano eles plantaram 120 quilos de milho. E segundo Dedé, um dos donos da propriedade, esperam uma boa safra. Deve dar mais ou menos uns 300 sacas de milho. 60 quilos. Plantar, capinar e colher o milho é serviço para os homens. As mulheres da família cuidam da criação e da roça que fica ao redor da casa. Geralda, quantos filhos você tem? Tem 4. Você cuida da casa, das crianças, ajuda na roça? Tomo conta das obrigações e do trabalho na roça. E nesse período aí você para alguma hora ou não? Assim, às vezes para, às vezes não para, porque tem algum serviço à noite, a gente ainda trabalha um pouco. Você que não trabalha o dia inteiro. O serviço não faz. O milho vira ração para os porcos e aves de terreiro e é processado aqui mesmo. Outra fonte de renda importante dos sítios são essas máquinas, bem rústicas. Um moinho de pedra para fazer fubá e o pilão movido a diesel. Nele se processa o milho canjica, uma variedade branca, o farelo e a massa para a fabricação da farinha de beiju. Nesse caso, o grão é despelado e fica de molho na água por 10 dias. Depois é socado. O pó ainda úmido é peneirado e vai para a chapa quente até desgrudar. Fica bem torradinho, veja aí. Fazer farinha é serviço das mulheres. Ô, Conceição, quanta farinha de beiju vocês fazem aqui por ano? Deve fazer uns 50 sacos. E o que faz dessa farinha? Tudo para vocês? Não, nós vende. No sítio ainda tem máquina para descascar arroz e um engenho. É que aqui também se produz rapadura. Além de processar o milho da propriedade, o equipamento é alugado para os vizinhos. Uma fonte extra de renda. Dedé juntou na roça a criação, mais a farinha, mais o maquinário que se aluga para o pessoal aqui da região. Quanto dinheiro consegue apurar por mês, mais ou menos? Livre é uns 2 salários, um pouco mais do que tinha. Para quantas pessoas esse rendimento? Umas 10 mais ou menos. E dá para passar? Dá para passar. Como é que faz para passar? Faz porque aqui não compra quase nada. Compra aqui o macarrão, o sal. O resto sai tudo daqui mesmo? Sai tudo daqui. O milho tem grande importância na culinária mineira. Aqui nessa mesa tem quase 30 pratos, todos feitos à base de milho. A dona Naná Alves é uma quitandeira famosa aqui na região. Prepara essas delícias para a festa de aniversário, batizado, casamento. É sempre com ela, né, dona Naná? Dona Naná, desses pratos todos aqui, quais são os mais conhecidos, que o pessoal mais pede? O mais conhecido é o bolo de fubá. A única farinha é o fubá. É a merenda do homem do campo quando está lavrando a terra. O biscoito de canjica. Esse não é comum do homem do campo. É da mesa de padre. Sei. Esta aqui é a torta odina. Ela não é comum para o homem do campo. O que o pessoal da roça gosta muito, no café da manhã, é a chamada farinha da panela de pedra. É só colocar o fubá na panela e torrar com pouco fogo até ela ficar voando. E aquela ali é a broa, é? Esta aqui é a broa de canjica. Também não é alimento do homem do campo, é alimento de padre. Dona Ana, por que a senhora fala que tem comida aí que é comida de padre? Comida de padre? Porque o trabalho do homem do campo não é suficiente para ele comprar certos produtos. Porque o milho não é valorizado. E ele produz o milho. Aí não dá para ele comprar. Não dá para ele comprar certos produtos. Então não é comida do homem do campo. Agora padre tem como comprar? Padre tem como comprar. Esse aqui é um dos pratos mais conhecidos da cozinha mineira. É a canjiquinha, feita com milho e carne de porco. E a gente vai aprender como é que se prepara essa receita. Anote os ingredientes. Canjiquinha ou quirera de milho, costelinha de porco, cebolinha verde, sal e pimenta a gosto. As quantidades variam de acordo com o número de pessoas. Dona Dinorá, a matriarca da família,
é quem ensina como preparar o prato. Dona Dinorá, qual é a primeira coisa que tem que fazer? É pôr canjiquinha na água, né? Cozinha só na água? Só na água. Quanto tempo mais ou menos ela demora para cozinhar? Mais de 1 hora, mais de 1 hora. Até ela ficar maciazinha? Até cozidinha. Depois refogue a costelinha com o tempero de sua preferência e junte a canjiquinha bem cozida. Se ficar muito grosso, vá colocando água quente até conseguir um caldo consistente. Agora é salgar e apimentar. Aqui o pessoal gosta da pimenta malagueta, bem amassadinha. E aí deixa cozinhar mais um pouco, por quanto tempo? Dá meia hora, né? Para pegar o gosto. Para terminar, coloque a cebolinha verde picada e tá pronto. Posso experimentar? Pode. Já vim de pratinho e colher na mão, ó. Essa que é a hora boa. Deixa eu ver. Ui, tá quente. Diz aqui em Minas Gerais, é bom demais, sou. Apesar da grande utilidade, o produto mais valorizado aqui na região não é o grão de milho, e sim a palha. É que as mulheres de Cipotânia usam a palha de milho para fazer artesanato. Veja que beleza! Bolsas, sacolas, cestos, caixas de todo tamanho, tapete e até capa para garrafa. A palha vale mais que o grão mesmo hoje? Se você analisar em termos percentuais, vale. Hoje apenas 20% da palha que é utilizada para fazer o artesanato, sabe? E hoje, com esses 20%, o município está conseguindo arrecadar em torno de 600 mil reais por ano. Enquanto que a produção do milho vai dar em torno dos 1 milhão e 400, né? Geralda, qual que é a palha boa para fazer artesanato, qual que não é? A palha boa é a macia, é de dentro. Sei. Aí a gente vai escolher a palha, aí tira a de fora, que é mais dura? A mais dura, e joga fora e pega a macia que está por dentro, mais melhor. A palha boa é molhada para amaciar e não quebrar. Depois é rasgada em tiras, que vão sendo emendadas e tecidas até formar a trama desejada. O artesanato de palha chegou aqui na primeira metade do século passado, trazido por um padre. Havia muita pedideira de esmola, então ele chamou a turma um dia e falou: vou ensinar vocês a fazer bolsa. Porque vocês pedem esmola, mas alguns dá esmola, outros não dá. Então vou ensinar vocês a trabalhar para vocês terem o dinheiro. Daí em diante, a arte da palha foi passando de uma geração a outra, de mãe para filha. Por que você resolveu aprender também e mexer com isso? Porque aqui é o único serviço, né, que tem aqui, a renda que tem aqui é a palha. Dona Elizabeth, num mês assim, quanto dinheiro a senhora consegue tirar com artesanato? Tira uns 60 reais. E esse dinheiro usa pra quê, Dona Elizabeth? Pra gente comprar as coisinhas pra gente, né? Que não tem outra coisa pra fazer, a não sei isso aqui. Com esse dinheiro só compra coisa pra senhora, então? O que compra normalmente? Sempre as coisinhas que a gente precisa, né? De mulher, né? Compra uma roupinha de vez em quando, um sapato. Um perfume. Dessa aqui, no mês, eu posso fazer 4. Que é muito difícil, é muito trabalhosa. Né? Sei. E essa aqui eu posso fazer uns 10. Isso rende quanto pra você por mês, mais ou menos? Uns 100 reais. As artesãs de Cipotânia querem mais. O reconhecimento de sua arte e um preço melhor pelo produto. Por isso, estão criando uma associação. Antes da gente começar essa organização, as pessoas necessitam do dinheiro para comprar o alimento para casa. E então vende o produto por qualquer preço, sendo que o produto não é um produto dificultoso. Você pode observar mãos. Minha mão, por exemplo, está toda fisgada de prego, entendeu? Se eu for no médico lá, eu vou pagar uma receita de 40, 50 reais por causa de uma pecinha que eu vou dar por 30 centavos para um atravessador. Então, o seu serviço tem que ser valorizado. A ideia da gente criar a associação é melhorar o preço. A gente acredita que a gente conseguindo puxar esse preço, fazer uma melhoria do preço, da qualidade do produto, aí a gente acredita que essa média pode chegar a 1,5 salário, 2 salários por mês, por família, né? Que já ajuda bem, né? Para a nossa região aqui, região de pequenos produtores, de pessoas que tem na cidade, o salário e meio complementando a renda é um grande ganho, né? Se não dá café
associação montou uma loja na cidade para vender a produção das artesãs. E elas são muitas, 1.400, mais de 20% da população de Cipotânia. A ideia singela do padre, que queria reduzir a pobreza, deu certo. Virou uma tradição que ainda hoje ajuda a melhorar a qualidade de vida de gente da cidade e do campo. Uma viola alegra a solidão. Este é o Brasil caboclo, este é o meu sertão. Este é o Brasil caboclo, este é o meu sertão. Os técnicos da Emater estão procurando, junto com a Embrapa, uma variedade de milho que tenha mais palha boa para o artesanato. Assim, o faturamento do pessoal lá de Cipotânia pode aumentar. Bom dia para você. Bom dia, e o Globo Rural volta amanhã às 6h15 da manhã.